Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre política municipal. Conservadorismo, liberalismo econômico, liberdade, igualdade perante a lei, empreendedorismo. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje nasceu e cresceu no 4º Distrito em Porto Alegre, cristão luterano, formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2014, foi um dos organizadores do movimento Fora Dilma, defesa da Lava Jato e contra a corrupção. Em 2016, foi eleito vereador em Porto Alegre e reeleito em 2020. Autor do pacote anticorrupção e de medidas em prol do empreendedorismo. Bem-vindo ao programa, vereador Ramiro Rosário. Martina, Sérgio, um prazer estar aqui com vocês. Bem, vereador, eu queria começar, o nosso bate-papo assim, perguntando como é que está essa política municipal, na visão do vereador, neste momento pré-eleitoral, assim. Olha, primeiro que a política municipal, e aí não é uma prerrogativa de Porto Alegre, acaba sendo no país inteiro, ela é muito medíocre, Ela é muito pequena, baixa, diante dos anseios que a população de fato tem, que a gente possa ter cidades mais desenvolvidas, cidades mais livres para se empreender, para poder buscar a própria felicidade através do seu trabalho. Eu vejo que nós temos uma pirâmide no país completamente invertida, onde mais de 60% dos nossos impostos ficam em Brasília. O poder de decisão também está em Brasília, no poder central. E aí as migalhas caem para os estados e para os municípios. E isso é completamente fora da lógica, porque, na realidade, os serviços públicos, aquilo que a população paga de impostos que gostaria de ver retornando para ela na qualidade de vida, no fornecimento de serviços à população de forma geral, isso acontece no município. A educação básica, que é a responsabilidade do município, é algo que, sem dúvidas, a gente sempre busca que tenha uma melhoria. Transporte público, saneamento, tudo isso está em âmbito municipal ou estadual. E, na realidade, nós temos uma concentração de poder enorme em Brasília, onde os nossos impostos acabam indo em verdadeiros dutos de dinheiro para aquele deserto lá no meio do país, e ali acaba se desviando uma enormidade de dinheiro enorme que nós sabemos e acompanhamos ao longo dos últimos anos e décadas no país, protagonizados por diversos agentes políticos, muito especialmente ligados ao PT nesses últimos 20 anos, que acabaram fazendo com que boa parte do nosso dinheiro fosse, de fato, rasgado e desviado. Então, quando a gente fala em política municipal, é muito difícil, muitas vezes, a gente acabar olhando para a realidade das cidades, dos municípios, querendo resultados aqui de uma forma mais célere, de uma forma mais robusta, de uma forma que, de fato, entregue resultados, sendo que o nosso dinheiro que a gente paga aqui em impostos acaba indo para essa roubalheira em Brasília e não volta para cá. É fato recente agora, neste ano, por exemplo, o corte de gastos de 4 bilhões de reais na saúde e na educação pelo governo Lula. Isso atinge, obviamente, também a realidade dos municípios a partir do momento que se corta bolsas para a formação de novos professores, que se corta dinheiro para a educação básica também, para repassar aos municípios, e até mesmo medicamento nas farmácias populares. E aí a gente está na rua, vivenciando o dia a dia, as pessoas sabem que têm dificuldades, o vereador e o prefeito são os políticos mais próximos que elas têm para poder bater na porta, cobrar e até mesmo apontar o dedo dizendo resolva isso, mas a solução passa, infelizmente, por Brasília. A municipalização da federação seria um sonho distante, Seria o verdadeiro sonho. Aliás, é uma das maiores bandeiras que qualquer brasileiro pode levantar. Na minha avaliação, seria, primeiro, a mudança do sistema de governo que nós temos para o parlamentarismo. Esse presidencialismo de coalizão está mais do que comprovado que não se sustenta. Ele serve apenas para manter o nicho de poder em determinados grupos políticos e também do alto estamento brasileiro, do alto funcionalismo público, e aí utilizam o dinheiro para comprar apoio no Congresso Nacional, fazendo com que a gente tenha ali, na verdade, um troca-troca, que é uma verdadeira libertinagem, para não dizer outra palavra aqui para os nossos ouvintes aqui, daqui a pouco derrubar o podcast, Mas é fato que esse presidencialismo de coalizão não funciona e não tem dado resultados efetivos.
Tanto é que na nossa curta, jovem democracia, né, desde o processo de redemocratização, quantos já tivemos, né, de processos de impeachment e de sensação da população de querer retirar o mais alto cargo do poder, né, o chefe do executivo, que também é chefe de governo, é chefe de Estado, é chefe da administração, é uma verdadeira bagunça. Eu acredito muito no parlamentarismo. Aliás, nos períodos democráticos que nós tivemos, o parlamentarismo, mesmo que tenha sido por um período curto de tempo, foi a nossa maior estabilidade, o nosso maior período de estabilidade. Né? E eu vejo que ele seria o melhor sistema. Com relação ao Pacto Federativo, sem sombra de dúvidas, né? Pegar e diminuir muito o poder de Brasília, diminuir muito o poder central, passar um pouco mais de poder para os estados, até mesmo no modelo de federação que a gente consegue enxergar, talvez nos Estados Unidos, onde os estados tenham maior liberdade, até mesmo para criar as suas leis, que possam eventualmente ser diferentes de outros estados da nação, mas mais do que isso, trazendo mais recursos e poder realmente para os municípios. Porque aí sim, né, se nós pagamos impostos nas cidades, a gente quer ver o resultado nas cidades. E a facilitação, a aproximação que a gente possa ter também do pagamento dos serviços com os nossos impostos, da sua execução, a proximidade facilita, inclusive, na fiscalização, porque a gente consegue enxergar onde o dinheiro está sendo empregado ou não está sendo empregado. A gente consegue cobrar, apontar, dizer, prefeito, esta obra aqui, que deveria custar 10 milhões, já está custando 30 milhões e ainda não foi entregue. Né? A gente consegue ter um controle maior, tanto da sociedade, da classe política, da imprensa, dos formadores de opinião. Quando isso está concentrado em Brasília, meus amigos, aí a gente não consegue enxergar coisa nenhuma. Aí a gente só enxerga esse dinheiro, na verdade, nas manchetes de jornal, falando de bilhões e bilhões e bilhões, e a gente nem tem noção do quanto que é isso, nem tem noção do que poderia ser feito com esse dinheiro e aplicado na resolução de problemas práticos do dia a dia. E uma coisa, vereador, nessa gestão nós tivemos várias privatizações e muitas ainda estão por vir, né? Como é que tu viste essas ações e o que tu espera? Nessa gestão municipal nós tivemos uma privatização, né? A privatização da Carris. A gestão que mais realizou privatizações, desestatização, foi a gestão passada aqui no município, que teve seus erros, seus acertos, mas nesta parte de reformas da máquina pública, talvez tenha sido a mais reformista, a mais ousada nesse ponto. Cito aqui vários exemplos. A parceria público-privada de iluminação pública, a PPP de iluminação pública, que eu era secretário municipal, inclusive, e tive a oportunidade de liderar, que levou LED para 100% das ruas da cidade, das praças, dos parques, da vila mais humilde ao bairro mais nobre, hoje tem lâmpada LED, o que possibilita que a gente tenha uma cidade mais segura, aumenta 3 vezes a percepção dos objetos à noite, traz mais beleza para a cidade também, mais vontade que as pessoas circulem nas ruas, e isso também acaba impactando diretamente na segurança pública e no desenvolvimento da cidade. Também tivemos o avanço das paradas de ônibus na gestão passada, com a implementação que continuou na atual gestão, onde se passou para um consórcio privado a gestão das paradas de ônibus por 20 anos em troca de publicidade. Então, nós temos aqueles totens, algumas pessoas... Ficou outra coisa, né? Algumas Agora pessoas acham feios... tem onde sentar, pelo menos. Exato. Né? Algumas pessoas acham feios os totens, né? Mas é o que garante, é o que dá o interesse do privado entrar no negócio. Ninguém vai fazer isso por benemerência, né? Não. Pegar o seu dinheiro e dizer, vou sair reformando as paradas de ônibus na cidade. Né? Isso vai ser feito através de uma contraprestação econômica e que é mais do que justa e está acontecendo na cidade com essas paradas de ônibus modernas, de vidro, com local para sentar, até mesmo com os letreiros eletrônicos informando os horários dos ônibus. Tivemos outros avanços na questão dos topomínicos, que são as placas de rua, também passados à concessão da iniciativa privada pelo período de 20 anos. Pode parecer algo muito simples, uma placa de rua numa cidade, mas vale lembrar que isso foi um dos principais temas do debate eleitoral em 2016, porque a cidade há muitos anos não fazia a manutenção dessas placas, e isso traz também não apenas no aspecto de trânsito, para facilitar o trânsito, mas também de dignidade para muitas pessoas, até mesmo com o avanço cada vez mais de teleentregas, de farmácia, de restaurantes, para que as pessoas também consomem muito mais no comércio eletrônico. Às vezes havia uma dificuldade muito grande das pessoas receberem as suas encomendas, né, pela falta de sinalização, que pode até estar errado o nome muitas vezes no mapa e ali está colocado de forma correta nas esquinas, nas ruas. Também avançamos na desestatização dos serviços de saúde.
através da contratação de parcerias com instituições filantrópicas como a Santa Casa, IB Saúde, Hospital Vila Nova, que assumiram as unidades de saúde nos bairros mais humildes da cidade, em toda Porto Alegre, fazendo com que essa gestão seja muito mais leve e fácil. E aqui eu não trato só de questão de dinheiro, de recurso, é de burocracia mesmo. Porque vocês imaginem, um posto de saúde que é estatal, se queima um ar-condicionado, se queima uma lâmpada, precisa fazer licitação para trocar. Isso demora meses. E aí o pessoal está lá dizendo, olha, o consultório não tem um atendimento qualificado, não tem ar-condicionado, está ruim, a limpeza não está acontecendo. Sim, porque tudo depende de licitação. E licitação nesse país demora uma eternidade para acontecer, mesmo que seja feita da forma correta. Isso quando não é usado para corrupção. Né? Então eu vejo que passar para a gestão privada é muito mais fácil, até mesmo para contratação e demissão de profissionais. Porque se nós temos médicos e enfermeiros que são concursados, servidores públicos, a dificuldade que se tem dentro de todo o aparato estatal para poder fazer a demissão de um mau médico, de um mau enfermeiro, é gigantesca. Aí o cara pega lá seus privilégios, que só servidor público nesse país tem, se encosta, fica dias de atestado, fica fora, faz recurso disso, faz recurso daquilo, e nós pagando o salário dele, e ele muitas vezes não prestando serviço ou prestando serviço da forma errada. Então, quando a gestão é privada, é muito mais fácil. O cara presta um mau serviço, meu amigo, ó, pega aqui tua carteira de trabalho e vai-te embora procurar outro lugar para poder prestar o serviço que tu tem que prestar, mas não dessa forma para a população. Também tivemos uma desestatização muito importante, que foi dos parques Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba, para o consórcio GAN3, também realizado na gestão passada. Foi o primeiro repasse de um espaço público para a gestão da iniciativa privada, nesse contrato daí por 35 anos, fazendo com que eles tenham ali uma série de responsabilidades de, num curto período, realizar um grande volume de investimentos para transformar aquele parque ali em algo efetivamente público. Porque o Parque Harmonia, vamos lá, ele antes de ser privatizado, ele não era um parque público. Ele não tinha equipamentos que a população tivesse vontade de ir ali ao longo de todo o ano, todos os 12 meses do ano. O Parque Harmonia só era lembrado, era no acampamento Farroupilha, daí se fazia lá o acampamento Farroupilha, o pessoal lá ia lá, aproveitava e ia embora, né? Ou no rodeio de Porto Alegre, que acontecia ali também. Agora, com o investimento privado, a expectativa é que o Parque do Gaúcho, né, como está se chamando agora, se transforme num grande empreendimento de nível internacional na área de turismo, né, para que a gente possa gerar emprego e renda também, com vários atrativos, parque de diversões, vilas gastronômicas, vai ter a Vila Alemã, vai ter a Vila Portuguesa, Vila Espanhola, Vila Italiana, contando a imigração do Estado ali através da gastronomia, do entretenimento, também com shows o ano inteiro. Então, aquele parque vai se transformar cada vez mais num ativo realmente público. E o pessoal diz, os caranguejos do atraso, vocês privatizaram o parque, agora vão ter que cobrar ingresso para entrar. Não, não tem que cobrar ingresso. Tu vai pagar se tu for consumir. Se tu quiser lá curtir o parque, tomar o chimarrão com a família, sem gastar R$1, tu vai poder fazer isso. Sim. Se tu puder, graças a Deus, com teu trabalho, tua vocação, teu dom, tua sorte, né? Tu tem condições de ter recurso, ter dinheiro para pagar um vinho de R$200 lá, que bom que pode fazê-lo também, porque cada vinho comprado lá, né, é mais sucesso para aquele estabelecimento, gera emprego e renda não apenas para o dono do estabelecimento, mas para o pessoal da copa, da cozinha, da limpeza, da vigilância, da segurança, do taxista, do motorista de aplicativo, que vai até lá levar o porto-alegrense ou o turista, e esse é o nosso foco, né, fazer com que as coisas aconteçam, e a gente sabe que na mão lerda, letárgica, corrupta do Estado, isso não acontece. Menos governo, mais empresa, é uma verdade ou uma crença? Menos governo, mais cidadão, né? Porque a gente fala de mais empresa, né? Porque, de fato, quando a gente defende o empresário, nós defendemos o herói desse país. Que mesmo com todos os vilões existentes da burocracia, da inércia da máquina pública, da corrupção, da concorrência desleal, né? Que muitas vezes é patrocinada pelo próprio Estado, eu vejo que o verdadeiro herói dessa nação é o empresário, mas não pelo fato dele buscar a felicidade para si próprio e sua família, não, para poder gerar oportunidades para outras famílias, para gerar oportunidade para outras pessoas através da criação de postos de trabalho ou até mesmo de negócios, né? Quando a gente pensa que a esquerda, né, tanto gosta de colocar o empresário como vilão desse processo, como se o empresário fosse um usurpador, um opressor, um aproveitador do trabalho alheio, eles não se dão conta que o Estado não gera emprego. Quem gera emprego é o empresário. Quem gera emprego é aquela pessoa que tem o dom, a vocação e coloca esse serviço, esse dom
à disposição da sociedade por completo. Né? Então, eu fico muito feliz de ver que a mentalidade parece que está mudando um pouco na nossa cidade, de considerar que o empreendedor, ele é de fato quem movimenta essa locomotiva toda, e ao lado dele os trabalhadores, que também auxiliam essa movimentação toda. Então, nem é questão de menos Estado e mais empresa, é menos Estado e mais cidadão, mais liberdade para empreender e trabalhar. Vereador, o parlamentar municipal está lá na ponta, né, dessa questão política, né? E até onde a ação do parlamentar municipal, né, pode influenciar na política estadual e nacional? Uma cidade como Porto Alegre, onde tudo que acontece aqui acaba repercutindo regionalmente e nacionalmente, a gente tem uma responsabilidade também nesse sentido, né? Eu não sou um parlamentar municipal que me atenho às pautas meramente, exclusivamente municipais. E faço isso por entender que Porto Alegre não é membro da Bolívia, Porto Alegre não faz parte da Venezuela, Porto Alegre não está na África e nem na Europa, Porto Alegre está no Brasil. Então, qualquer tema de relevância nacional é de relevância para a cidade de Porto Alegre também. Né? Como eu falei antes para vocês aqui, né? Quando o Lula corta gastos, né? Quando ele corta investimento, na verdade, na área da saúde, na educação, no mesmo tempo que ele libera 20 bilhões de reais em emendas parlamentares para comprar apoios e aliados às vésperas das eleições municipais, ele faz isso e ele atinge a cidade de Porto Alegre. Então é fundamental que eu, como um líder da cidade de Porto Alegre, como um parlamentar da cidade de Porto Alegre, também me posicione nesses temas, né? Porque nós fazemos parte dessa federação fajuta, mas que ainda assim está lá, existe, né? Sempre naquela luta para que nós pudéssemos ter, sim, mais poder e mais recursos e mais capacidade de decisão localmente, né? Mais Porto Alegre, mais cidades e menos Brasília. Perfeito. Mas enquanto o vereador tomou um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. A Júlia de Criciúma, Santa Catarina, Rogério de Alegrete, do Rio Grande do Sul, João Pedro Montevidéu, oi João, Maria José Cuiabá e a Vera de Peruíbe, São Paulo. E queria também aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros. SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café. E todos vocês colaboradores através do nosso QR Code. Vereador, a revisão do plano diretor ficou para o ano que vem, né? Que pontos tu considera mais importantes? Vamos lá, revisão do plano diretor. Primeiro ponto, ela deve ser revista, o plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos. É a lei talvez mais importante que exista para qualquer cidadão, porque ela que rege se nós poderíamos morar numa casa ou num apartamento, se nós poderíamos descer dos nossos apartamentos e ir na esquina comprar um pão ou não. É ela que rege quanto tempo que nós vamos ficar, na prática, no trânsito da cidade, né? Se nós vamos ter determinados serviços próximos a nós ou não, né? Basta olhar para o plano diretor de Brasília, por exemplo, feito por aquele comunista, aquele arquiteto. O Oscar Niemeyer, quando ele projetou Brasília, no alto da sua arrogância ideológica, ele fez, na verdade, uma cidade que é um culto ao poder. Ele criou uma cidade monumental para cultuar o Estado. Tanto é que nós temos uma esplanada gigantesca justamente para que qualquer manifestação do povo que pudesse acontecer ali ficasse pequena, né? Ou vamos dizer que tem algum outro sentido aquilo, né? Fora que a arquitetura é de extremo mau gosto, quadrada, parece mesmo aqueles blocos soviéticos, né? E talvez fosse inspirado realmente... Caixinhas de fósforo, né? Acredito que tenha sido inspirado realmente na União Soviética, né? E fora isso, a própria presença de Brasília no meio do nada, no meio do deserto, também é uma demonstração de afastar realmente as pessoas do poder, né? Mas veja como o plano diretor é importante numa cidade. Brasília é uma cidade morta, né? Brasília as pessoas não andam a pé. Tu não pode sair da tua casa em Brasília e ir na esquina comprar um pão, comprar um café ou ir num restaurante próximo. Tu tem que entrar num carro para poder ir até o local, porque a cidade ela não foi planejada para as pessoas. A cidade foi planejada para cultuar o Estado, para cultuar o poder. Porto Alegre, na mesma linha, tem um plano diretor extremamente tacanha,
né? Nós temos um plano diretor retrógrado, um plano diretor arcaico, com uma série de boas ideias em tese de alguns esquerdistas que podem parecer bonitas quando a gente fala, mas que na prática são terríveis. Vou dar um exemplo. Recuo de jardim. Que é a coisa mais bonita dizer, olha, vamos colocar na lei, no plano diretor da cidade, que todo prédio tem que ter um recuo de jardim, para ter um jardim, para ter o verde, para ter árvores, para ter borboletas e passarinhos cantando. Em tese é muito bonito, mas na verdade isso transforma uma cidade morta também, porque nós não temos as tais fachadas ativas. Por que as pessoas gostam tanto quando viajam? Vão para uma cidade como Barcelona, vão para uma cidade europeia, até mesmo muitas cidades americanas, e dizem, meu Deus, que bacana andar nessa cidade, eu me sinto seguro, eu vou ali e compro um café, eu vou ali e compro um chocolate, eu estou andando na rua e as pessoas estão vivendo a cidade. Sim, porque as fachadas são ativas, tu está andando em calçada, que logo na calçada tu tem uma entrada de uma loja, tu tem uma lavanderia, tu tem uma padaria, tu tem uma lan house, tu tem ambiente para andar, porque o plano diretor permite isso. Nós não temos isso. E aí o que acabou acontecendo, né, esses recuos de jardim acabaram se transformando, na verdade, em grades. Porque daí, como a área é morta e as pessoas não circulam na rua, o cidadão acaba ficando com medo e tem, de fato, né, a presença da criminalidade. E aí nós andamos por muitos bairros da cidade onde a gente vê grade, e aqueles recuos de jardim enorme, onde aquele jardim ninguém frequenta, só o próprio pessoal do condomínio. E na base do prédio também é morto, é só pilar ou garagem, né? Nós não temos aquela mescla do comercial e o residencial. Se nós observarmos o plano diretor mais antigo da cidade, de muitas décadas atrás, o plano diretor do centro histórico, é diferente. No centro histórico as pessoas andam no centro. Por quê? Porque tem comércio na base dos prédios, porque a fachada de fato é ativa. Né? Por que as pessoas não andam na Auxiliadora? Por que as pessoas não andam em outros bairros da cidade, mais afastados, na periferia? Justamente porque não há isso, não há essa possibilidade. Por isso que eu digo que o plano diretor é a lei, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes na vida do cidadão. Ela deveria ter sido revista na cidade em 2020, não aconteceu devido ao processo de pandemia, porque daí a Câmara de Vereadores fechou, ficou só no formato online, e o prefeito da época entendeu, e nesse caso me parece que razoavelmente, que não haveria como nós discutirmos a revisão do plano diretor num período onde estava tudo praticamente inviável e nem saberíamos qual era de fato o futuro da cidade. O fato é que acabou se postergando isso por muito tempo, né? Se amarrou aí, se ficou enrolando por 4 anos, e aí agora o prefeito Sebastião Melo disse que vai ficar só para 2025 porque não quer contaminar o debate com as eleições. Eu acho um erro. Né? Eu acredito que até seria bom colocar agora o plano diretor para votar, até mesmo para discutir, até mesmo para que as pessoas enxergassem como cada parlamentar se posiciona e qual é a visão do governo também. Né? Dizer que essa pauta não vai, ao não ser encaminhada para a Câmara, não vai ser contaminada pelo processo eleitoral é uma falácia, porque ela vai ser contaminada pelo processo eleitoral. Tanto essa pauta quanto a concessão do DEMAI, que na mesma linha o prefeito disse que não quer encaminhar agora para que não seja contaminada pelo processo eleitoral. Ora, quando vocês forem entrevistar aqui os candidatos a prefeito dessa cidade, vocês vão perguntar qual é a visão de vocês para o plano diretor. Vocês vão perguntar qual é a visão de vocês para a concessão do DEMAI. Então, a pauta ela já será política, a pauta já será eleitoral. Então, eu acho um erro, né, não ter encaminhado o plano diretor. Espero que a gente possa, de fato, então, em 2025, e por isso quero estar muito no ano que vem na Câmara de Vereadores para poder contribuir nesse processo, porque eu acredito que nós precisamos flexibilizar a cidade. Fazer com que nós tenhamos, sim, a mescla do residencial com o comercial, fazer com que a gente possa ter o adensamento da cidade, possibilitar índice construtivo, limite de altura, aí a valer mesmo para os prédios, fazendo com que a gente consiga ter, de fato, uma cidade mais adensada, mais pessoas morando num menor território, porque a visão que nós temos de cidade da década de 70, da década de 60, é um grande erro. Né? Nós acabamos fazendo com que a cidade não se adensasse, não tivesse prédios maiores, e aí colocamos os loteamentos habitacionais, botamos o pobre para morar longe do centro. Né? Então, os grandes loteamentos Rubem Berta, Restinga, né, longe do centro da cidade, 10, 15, 20 quilômetros do centro da cidade,
Isso, além de apartar de fato as pessoas, né, acaba fazendo com que a cidade fique muito mais cara, porque a maior necessidade de transporte público de longa distância, que é o mesmo preço do de curta distância, que cada vez mais está sendo substituído por outros modais. Então, cada vez mais a gente precisa tirar dinheiro, tirar recursos de outras áreas para poder subsidiar o transporte público. Da mesma forma, é mais encanamento de água e esgoto, é maior a necessidade de construção de creches e postos-saúdes nessas comunidades distantes do centro, enquanto nós poderíamos pegar os que já existem na área central e requalificar eles, expandir eles, fazendo com que fosse muito mais barata essa gestão. Então, uma cidade espraiada é uma cidade cara, né? Eu acredito que a cidade adensada traz muito mais qualidade de vida e até mesmo para essa turma aí, esses ecochatos que estão toda hora falando do verde, proteção do verde, proteção do verde, né? Quando tu tem um adensamento da cidade, tu também está preservando a área verde, claro, né? Tu diminui, tu estanca um pouco aquele anseio imobiliário que vai acontecer sempre, né? O mercado imobiliário vai estar sempre ativo, vai estar sempre buscando as oportunidades e ele vai ir para onde se deixam ele ir, né? Se só deixam ele crescer na Zona Sul, ele vai crescer na Zona Sul e em cima de áreas verdes, né? Agora, se ele possibilita que em vez de construir um prédio de 10 andares no centro, a gente consiga fazer um prédio de 50 andares, bom, ele vai vir para o centro, porque ele vai ter interesse e o preço do imóvel vai cair na área central também. Quanto maior a oferta, menor o custo, né? Então, o preço vai cair também na área central se nós conseguirmos adensar Porto Alegre. Um pouco nesse sentido, a cidade já avançou, não chega a ser a revisão do plano diretor, mas o programa Mais 4D do 4º Distrito e o programa Centro Mais do Centro Histórico já flexibilizou índices construtivos, o que é muito bom. Fui o relator, inclusive, na Câmara do processo do 4º Distrito, e a ideia é essa, fazer com que, pelo menos na região central, né, mesmo antes da aprovação do plano diretor, e aí foi um acerto do governo avançar nesse sentido, né, a gente conseguir dizer, cara, vem, investe aqui, faz aqui prédios altos, faz aqui prédios novos, né? A gente dá benefício tributário, dá benefício de IPTU, de TBI. Se é uma empresa de tecnologia, a gente reduz o ISS. Se é uma empresa que apresenta uma inovação, a gente reduz o ISS também, para fazer com que eles venham para cá e aí aumente ali a oferta de imóveis e também a maior geração de emprego e renda. Tanto é verdade isso que os 2 prédios mais altos de Porto Alegre estão sendo construídos nesse momento. Um pela Belwick, ali no antigo Moinho Germani, na 7 de abril, no bairro Floresta, e a outra, que é da ABF Developments, ali na Almirante Tamandaré, com a Voluntários da Pátria, no miolo, né, no olho do furacão da pobreza, ali na Voluntários da Pátria, trazendo ali o Complex House 4D, que é um grande investimento, que até tem uma contrapartida sensacional, que é a criação de um bulevar na Almirante Tamandaré, ligando até a Rua Félix da Cunha. Então, é uma iniciativa boa, bacana, que demonstra que dá certo, né? E vocês vejam, né? Os 2 prédios mais altos de Porto Alegre vão ter aí seus 40 andares. Né? O nosso prédio mais alto hoje de Porto Alegre é o Santa Cruz, ali na Rua dos Andradas, com 34 andares, que foi finalizado no início da década de 60. Então, parece que nós estamos parados aí há 60 anos, né? Na questão de desenvolvimento imobiliário da cidade. Vereador, neste país onde uma decisão judicial anulou de forma assim unilateral o maior esquema de corrupção conhecido deste século, o senhor teve a coragem de ser o autor do pacote contra a corrupção em Porto Alegre. O que inspirou esse movimento e quais os fundamentos práticos do pacote? Primeiro que é incrível, né? Se pudesse voltar 10 anos atrás e contar para o Ramiro de 10 anos atrás, que estava lá lutando pelo Fora Dilma, lutando a favor, em defesa da Lava Jato, primeiro dizer, olha, a Dilma vai cair. Aquele Ramiro de 10 anos atrás já ia ficar feliz da vida, né? Mas se eu dissesse depois, a Dilma vai cair, o Lula vai ser preso, eu ia ficar mais feliz ainda. E dizer que depois de tudo que se lutou, né, ia chegar esses canalhas, né, como o Dias Toffoli, né, e anular tudo que aconteceu, fazer com que o Lula fosse solto, com que o Lula pudesse concorrer à presidência da República, que o Lula fosse presidente novamente, e que todas as sentenças, todas as decisões, todos os acordos de delação premiada fossem anulados, que todo aquele dinheiro que foi devolvido por esses corruptos que estavam em paraísos no exterior e que foram devolvidos, e agora eles dizem que não, que aquele dinheiro não existiu, que era uma loucura, que era uma grande conspiração a Lava Jato, e essas empresas agora podendo contratar de novo com o poder público. A gente vê Odebrecht, Andrade Gutierrez ganhando licitação na Petrobras, né? Então,
Se tem alguém que tinha razão nessa história toda, era o vice-presidente Geraldo Alckmin, dizendo que o PT queria voltar à cena do crime. E é verdade, né? O que nós não imaginávamos é que o Geraldo Alckmin ia ser um dos criminosos que ia voltar junto para a cena do crime, dando, na verdade, guarida e repercussão a esses canalhas, né, que acabam roubando o nosso dinheiro. Então, a Lava Jato ela foi muito importante e ela precisa ser sempre, na nossa defesa, nossa busca, defender esse legado. Né? E uma das grandes figuras da Lava Jato foi Deltan Dallagnol, que, à época, conduziu esse processo dentro do Ministério Público. E, desde aquela época, eu já tinha contato com o Deltan. Né? A gente buscava, nós temos amigos em comuns, né? O Deltan tem uma relação muito forte aqui com o Rio Grande do Sul. E a gente já buscava ter ali alguma relação e eu pedia também dicas, né, de o que nós poderíamos fazer no âmbito municipal para combater a corrupção. Né, para combater a corrupção que assola o Brasil a partir da nossa cidade. E como eu estava na Secretaria de Serviços Urbanos e enfrentei lá também uma série de máfias, a máfia do lixo no DMLU, a máfia do antigo DEP, né, do Departamento de Esgotos Pluviais, que deveria cuidar das obras e dos serviços contra alagamentos na cidade. Né? Na verdade, nós fomos roubados por muito tempo em Porto Alegre. A corrupção estava mais próxima do que nós poderíamos imaginar. Né? A corrupção estava na limpeza de bocas de lobo em ruas que não tinha bocas de lobo. Né? A limpeza estava no desassoreamento de arroios que não acontecia. Né? E isso acabou sendo um marco na história da cidade também. Eu assumi a secretaria dentro da Operação Tormenta, conduzida pela Polícia Civil. Nós tivemos ali duas missões iniciais. Primeiro foi revisar todos aqueles contratos. Pegar aqueles contratos de limpeza de boca de lobo, de manutenção de casa de bomba, que eles só pintavam as bombas por fora, diziam que estava funcionando, de dragagem de arroios, enfim, de todos os serviços de combate a alagamentos da cidade. A gente rescindiu todos aqueles contratos e estabelecemos novos contratos, com uma série de novidades, inovações, que são muito comuns na iniciativa privada, que no poder público ainda não eram tão comuns. Inovações como o uso de GPS para poder fiscalizar as equipes em tempo real, fotos do antes e depois dos serviços, a remuneração por produtividade, para não pagar por um número X de pessoas trabalhando, que na verdade não trabalhavam. Então, para a gente poder ter ali a produtividade atestada, dizer, o serviço foi feito, então vai ser pago por aquilo que foi feito. Toda essa experiência que nós tivemos foi muito importante para depois propor o pacote contra a corrupção. Porque, como nós vivenciamos na pele uma série de questões internas da máquina pública, que na verdade eram sombras onde os criminosos atuavam, na falta de fiscalização, na falta de procedimentos claros, na falta de prazos para responder um processo, por exemplo, tudo isso nós colocamos daí dentro do pacote contra a corrupção para dizer, olha, a partir deste momento é lei, é obrigatório fazer desta forma aqui, como nós fizemos sem ser lei. Porque quem é que senta depois naquela cadeira? Vai desfazer tudo que nós fizemos? Né? Então, a nossa ideia realmente foi colocar na prática as ações práticas que nós realizamos nessa revisão dos contratos da cidade, muito especialmente de zeladoria, mas de vários outros. Né? Porque quando não tem clareza, quando não tem um processo claro, um prazo claro, por exemplo, para um secretário dar resposta para o fornecedor, para o prestador de serviços, o secretário que é corrupto senta em cima do processo e fica lá esperando que o prestador de serviço chegue para ele e diga, tá, meu amigo, o que eu preciso fazer para receber? Né? Ele está criando uma dificuldade para vender facilidade. Isso é corrupção. Agora, se tu bota prazo, e se não é respondido no prazo, o prestador de serviços, o fornecedor que não é corrupto, ele vai poder, eventualmente, até fazer um recurso ao prefeito, bom, isso tu dá uma legitimidade para o processo, dá transparência para o processo e faz com que a corrupção, em tese, possa ser ali diminuída. Essa foi a nossa intenção com o pacote contra a corrupção. Ele está na ativa na cidade, né? Tem vários pontos ainda que, na minha avaliação, precisam melhorar, mas que bom que ele já está sendo utilizado, inclusive nos escândalos de corrupção agora na educação. A prefeitura se utilizou do nosso pacote contra a corrupção, da nossa lei, para poder instaurar ali os procedimentos, os processos internos de investigação, e é algo que nos orgulha muito. Bem. Mais liberdade, menos Estado, parece ser uns teus mantras, né? Que tamanho o Estado deve ter? O Estado... Aqui eu tô com a camiseta. Pois é, eu ia dizer ali, ó, câmera 3 para nós. Olha aí, ó, Milei. Viva a liberdade. A audiência da Argentina. O Estado ele deve ter o tamanho que ele não atrapalhe.
né? O Estado deve ter o tamanho do estritamente necessário, né? Daquelas questões que minimamente precisam regular a sociedade, né? Não há nenhum processo na história da civilização onde teve total ausência de Estado. Não existe isso, né? A ausência de Estado é anarquia, é loucura, é matança, né? Minimamente, nós precisamos ter alguma organização social através da presença do Estado. Agora, esse Estado ele não tem que ser um Estado que trabalhe para si próprio, ele tem que ser um Estado que trabalhe para as pessoas. Ele não tem que ser um Estado que, com a sua mão pesada, ele acabe sufocando a liberdade das pessoas e a vontade que as pessoas têm de poder buscar a sua própria felicidade através do trabalho ou empreendendo. Quando a gente tem um Estado interventor, nós temos um Estado que mata, nós temos um Estado que, dentro da burocracia, dentro do desperdício de dinheiro, dentro da corrupção, acaba fazendo com que nós tenhamos as filas nos postos de saúde, nos hospitais, estourando. Faz com que nós não tenhamos estradas duplicadas, fazendo com que a gente tenha ultrapassagens ali que acabem causando as mortes das pessoas, né? Mas eu não sou um maluco de achar que o Estado vai duplicar as rodovias e eu não sou um maluco de achar que o Estado tem a condição e a competência de trazer uma saúde pública de qualidade. Por isso que eu defendo que o Estado abra a mão do seu poder e diga: iniciativa privada, vem aqui e faz em meu lugar, né? Eu vou fiscalizar, eu vou ver se tu estás atendendo de fato as circunstâncias ali, os deveres, para poder prestar um serviço melhor para as pessoas e salvar vidas, e trazer uma qualidade de vida maior, né? Então, o Estado ele tem que ser o mínimo possível, né? E não meter a mão, não meter o bedelho onde ele não é chamado, né? Ele tem que estar ali para servir as pessoas e não se servir das pessoas. E a prática no país é que nós temos um Estado brasileiro que acabou se encastelando e criando uma série de normas e de regras e de privilégios e de benesses que atendem apenas os interesses dele. O Estado ele trabalha para ele próprio, né? Quando a gente vê agora esses cortes, né, de investimento em diversas áreas pelo governo federal, eles estão cortando investimento, justo eles que diziam que investimento não se cortava porque essa história de equilíbrio fiscal é balela, né? Eles estão cortando investimento justamente para tapar o rombo que eles próprios criaram. Então, a Dilma Rousseff tinha uma frase, ela dizia que gasto é vida, né? Que o gasto do Estado é vida, né? Agora, a Dilma, né? Sempre ela e suas pérolas, né? O excesso de gasto é morte. Quando a gente tem excesso de gasto da máquina pública, significa morte, porque está se tirando dinheiro de áreas essenciais. Que aí sim precisa de dinheiro público, né? De dinheiro do cidadão, né? Para poder dar um retorno para o próprio cidadão. Então, quando o Estado trabalha para si próprio, acaba fazendo com que as pessoas que tanto trabalham para sustentar o Estado acabem sofrendo. Vereador, recentemente o senhor deixou o PSDB pelo Novo, Partido Novo. Que razões motivaram essa mudança e por que o Partido Novo? Eu entrei no PSDB há 15 anos atrás, quando o PSDB era, em tese, a alternativa que nós tínhamos ao petismo no país. Todo mundo que já enxergava o mal que o PT acabava votando invariavelmente no segundo turno num candidato do PSDB, né? Porque era a oposição, era a alternativa que nós tínhamos à época, ou pelo menos pensávamos que tínhamos. Contraponto. Né? É o contraponto, né? Que tínhamos à época. Então eu ingressei no PSDB há 15 anos atrás, quando nem se pensava o Novo existir, quando não se falava tanto em liberalismo e direita no Brasil, não havia fenômenos, né, como o próprio Jair Bolsonaro, enfim, e outros, né, que surgiram. Então, era a alternativa que nós tínhamos naquela época. Passaram-se os anos, eu fiz a minha trajetória política dentro do partido e o partido sempre me deu liberdade, justiça seja feita, de eu manifestar os meus posicionamentos, os meus pensamentos. Né? Eu sempre fui um político do PSDB mais à direita, né? O próprio PSDB me enxergava sempre mais à direita. O fato é que, ao longo dos anos, essa minha visão sobre a verdadeira razão de existir do PSDB se demonstrou que o PSDB talvez já tenha cumprido seu papel. Né? O PSDB, assim como nós brincávamos antes aqui, né, dos impérios, né, que todo império tem o seu surgimento, seu apogeu e seu declínio, né? O PSDB também teve seu surgimento, seu apogeu e seu declínio. O PSDB perdeu o protagonismo no debate nacional, o PSDB perdeu a oportunidade de ser o contraponto ao petismo e à esquerda no país.
e fez isso, perdeu isso por incompetência ou por vontade, bom, essa é uma outra discussão. O fato é que eu não perdi essa vontade, né, e nem essa visão de país e que precisa ser combatido à esquerda no nosso Brasil e no mundo inteiro. E escolhi o Novo para ir porque identifico que o Partido Novo é o partido hoje que mais faz oposição ao governo federal, né? Ele, na sua integralidade, faz oposição ao governo federal. Mas não é o PL, o partido do Bolsonaro? Não, não é. Né? O PL, por exemplo, tem 19 deputados federais que não assinaram o pedido de impeachment do Lula. Isso é fazer oposição? Isso é ser contrário ao PT? Na minha avaliação, não. Tem muitos bons deputados federais do PL, tenho queridos amigos no PL, mas eu quero estar num partido fechado, inteiramente fechado contra a esquerda, que não tenha nenhum fio desencapado. E o Novo, talvez até por não ser um partido tão grande, tem ainda a possibilidade de ter esse controle e essa coerência do seu discurso, né? E tenho queridos amigos no Partido Novo, Felipe Camozato, né, nosso pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, teve aqui, né, uma figura extraordinária, da extrema competência, foi um grande colega na Câmara de Vereadores, também o deputado federal Marcel Van Hatten, governador Romeu Zema. Então, eu estou muito feliz com a troca, Sérgio. Estou muito bem, estou me sentindo em casa, né? Já estava votando com o Partido Novo 100% há bastante tempo. E veja, né, não votava com os meus colegas de partido, não votava com o PSDB, por entender que o que eles defendem não é o que eu defendo, né? Não é a minha visão de mundo, não é a minha visão de cidade, de estado, de país. Então, eu estou muito feliz, né? Fizemos um grande evento para a filiação, me honrou muito a presença do próprio Deltan Dallagnol, né, de outras figuras importantes do partido, e acredito que o Novo será o partido político que, na proporção, né, está crescendo muito, né? Na proporção do que ele é hoje, ele será o partido que mais vai crescer nessas eleições de 2024, já preparando o seu caminho para 2026. Tomara, eu acredito que agora realmente tu esteja no lugar certo. Amém. Combina essa é uma das coisas essa é uma das coisas que eu mais ouço, tá, Martina? Né? Não, o pessoal... Eu te olhava no Instagram ali, que por trabalhar com política eu sigo, né? O pessoal ficou olhando, agora sim, né? Agora tô no lugar. Eu brinco que tá todo mundo feliz, né? Eu tô feliz com a troca, o Novo tá feliz que eu fui, o eleitor tá feliz que eu fui e o PSDB certeza. Tá feliz que eu saí. Combinou, né? Porque tu sabe muito bem, né? Tenho certeza. A gente olha os estatutos dos partidos hoje em dia e tu fica... Não vou dar nomes aqui, mas tu sabe muito bem, né? A gente olha, como é que pode esse estar nesse partido? É uma coisa que se o eleitor se desse conta, a sorte é que o eleitor vota na pessoa, né? Eles não votam no partido. Isso tem estatística sobre estatuto isso, é uma coisa também, né? Estatuto é estatuto. Tá lá, né? Tá escrito... Uma coisa que quando eu estava no PSDB, né, eu dizia sempre, né, o PSDB, no seu estatuto, está a defesa do parlamentarismo, que é algo que eu acredito. Né? Sim. Agora, o PSDB perdeu essa capacidade de discutir o país. Né? Infelizmente, o PSDB, nesse seu declínio agora, né, veja, né, São Paulo, capital de São Paulo, perderam todos os vereadores, né? Justo ali que era o berço, né, do PSDB, né? Isso não é um sintoma de uma doença, isso já é a pá de cal, né? Tapando, fechando o caixão. Acabou? Acabou. Tem que avisar para o TSE que está no fim. Tá no fim, né? Então, é uma pena, enfim, mas que bom que as coisas acontecem também e que tem a possibilidade de evoluir, né? E eu estou muito feliz, repito, no Partido Novo. Tá. E quem é o cidadão Ramiro Rosário? Cidadão Ramiro Rosário é o pai da Lavínia, marido da Aline, né? Nossa filha tem 3 aninhos, estou muito feliz também em ver o desenvolvimento dela, é uma fase maravilhosa, essa fase dos 3 anos, né? Eu gosto muito de poder também estar em casa na hora de descanso, acompanhar as séries, né? Sou um aficionado, né, por ficção científica, né, por esses temas de tecnologia, então eu consumo bastante essas coisas quando dá, né, gosto muito de estar com os amigos também, de poder tomar uma boa cerveja no 4º distrito, né, de poder curtir a nossa cidade, ir nos nossos espaços públicos, né, então o cidadão que curte a cidade, que gosta de andar para o Porto Alegre realmente, falar com as pessoas, é algo que me motiva bastante. Perfeito. Bom, vereador, eu queria agradecer demais a sua presença aqui conosco. Foi um privilégio conhecê-lo pessoalmente, embora a gente monitore aí todos os candidatos para a gente saber como é que estão indo as linhas de pensamento. Mas conhecê-lo pessoalmente foi um privilégio. Deixo aqui a porta do programa aberto aí para sua volta aí quando quiser
comunicar algum assunto ou discutir algum assunto que seja de relevância para a cidade, para o Estado, para o Brasil, será um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Deixa Sérgio. aí o microfone aí para suas considerações finais. Não sei, doutora Martina. Agradeço a tua presença. Tenho certeza que a Câmara de Porto Alegre, nossa Câmara de Vereadores, fica maior com a tua participação lá efetiva, né? Com a tua cidadania sendo exercida efetivamente como nosso vereador, né? Muito obrigado pelo carinho, Martina, Sérgio. Fico muito honrado com as palavras de vocês. Passou rápido o programa, o bate-papo. Desculpem se eu falo demais. Não, é ótimo. Mas eu acho que é uma das... É ótimo. É um dos vícios do agente político, né? Isso. Falar um pouco demais, mas fiquei muito feliz em poder estar aqui, manifestar um pouco da minha visão de mundo, das ideias, né? Espero que a partir desse momento aqui você possa gerar também uma série de outros debates, que as pessoas possam questionar nas redes sociais, possam aprofundar também os temas aqui debatidos, que a gente consiga fazer essa conexão, essa evolução com eles também, sempre buscando o melhor para Porto Alegre, o Rio Grande e o Brasil. Com certeza, que bom que gostaste do programa. Tu já sabe que quando tu precisares, conta com a gente que estaremos aqui à disposição. Perfeito, da Tá mesma bom. forma, Martina. Fico muito grato. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtem, comentem, compartilhem e também nos sigam nas nossas redes sociais e até a semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.